O Buckhart diz que qualquer transformação verdadeira exige que observemos como a matéria básica se comporta. Ele fala de operações como volatilização, destilação, calcinação, que são, nesse contexto, estágios da consciência. Imagina você pegar uma substância sólida, opaca, quebradiça, você pega ela, coloca ela no fogo, e então ela derrete. Ela fica flexível ou até totalmente líquida. Se você aumenta o calor, ela começa a evaporar e desaparece no ar como um gás. E depois, quando resfria, ela cristaliza em uma forma nova e às vezes mais pura e geométrica. Essa capacidade de uma mesma matéria passar por estados tão radicalmente diferentes seria a prova de que existe uma essência por trás de tudo, uma base única capaz de assumir qualquer forma sem perder a sua natureza central. Tem uma citação do alquimista Sinésios que diz: no princípio havia o Uno, e nesse trabalho tudo vem do Uno e retorna ao Uno. Isso é o que eles chamam de rotação dos elementos. O fogo pode virar líquido, a água pode ser ígnea, a terra pode se volatizar e tudo está dançando. Essas qualidades da matéria, o quente, o frio, o úmido e o seco, correspondem a 4 movimentos psicológicos: expansão, contração, dissolução e solidificação. E a natureza humana imita a natureza cósmica. Na ciência tradicional, a palavra speculatio, que é uma palavra que vem do latim, que significa espelho, descreve justamente essa realidade, que os fenômenos da psique humana, da alma humana e da natureza cósmica, eles não apenas se parecem, mas são regidos pelas exatas mesmas leis universais. A matéria imita os ritmos da alma, porque não existe uma parede dividindo o que é físico do que é espiritual. Eles são distintos, mas não são separados. Se aceitarmos que os elementos e as emoções estão nesse ciclo sem fim de derreter e cristalizar, e se formos descascar todas as camadas de emoções, opiniões, traumas e formas que assumimos, se fizermos isso, o que sobra? Sobra a matéria-prima. Ela representa a alma humana em seu estado original, de receptividade absoluta, o tecido fundamental da consciência antes de ser condicionado por qualquer impressão, antes de ser endurecido por medos ou moldado por paixões. A base puramente passiva da percepção. Isso é parecido com o que algumas escolas de psicologia falam, em especial a tradição junguiana. Justamente porque o Carl Jung chegou a estudar textos alquímicos. Mas para eles, essa matéria caótica é que veio a ser chamada de inconsciente coletivo. Mas como já vimos, o Buckhart ele critica essa abordagem, dizendo que ela não é só um erro, mas uma distorção mesmo. Os Jungianos, eles viam o inconsciente como um oceano caótico, fervilhando de instintos animais, complexos reprimidos e ideias primitivas. Mas a característica que define a matéria-prima tradicional é a sua absoluta passividade. Ela é descrita como virgem, ela não produz o caos. Ela sofre o caos. É como se fosse um espelho limpinho ou um lago profundo totalmente calmo. As paixões não saem da matéria-prima. Você confundir a matéria-prima, seja com o inconsciente freudiano ou com o inconsciente junguiano, seria o mesmo que confundir uma tela perfeitamente branca com um quadro com dezenas de camadas de pintura por cima. A matéria-prima nunca é nada. Ela não exige nada. Ela só reflete. O livro até traz uma imagem do século IX de um alquimista árabe, o Abu Qasim al-Iraqi, que ilustra isso. Ele diz que a matéria-prima é uma montanha e essa montanha é o corpo humano. E dentro dessa estrutura existe o potencial para sabedoria divina, filosofia e amor. Mas ao mesmo tempo existe potencial para o ódio mais profundo, guerra e morte. A tirania e a sabedoria, elas são possibilidades dormindo, esperando para serem atualizadas, refletidas, encarnadas. É como um bloco de mármore. Dentro de um bloco de mármore existe a possibilidade daquele bloco virar uma estátua de um demônio ou de um santo. Mas o mármore em si é neutro, ele não é bom nem mal. A psicologia frequentemente trata o inconsciente como um porão cheio de monstros e demônios, puxando as cordinhas do nosso comportamento, tirando até a nossa agência. Mas a alquimia espiritual diz que a matéria-prima é apenas material puro. Ela vai virar a forma mais grotesca ou mais iluminada, dependendo só de como a inteligência, o espírito, agir sobre ela. Tem uma frase, normalmente a sigla aparece em vários lugares por aí, até no ocultismo essa frase é famosa, né? Se não me engano, ela é até associada à maçonaria, que é vitriol, né? V-I-T-R-I-O-L. Visita interior terre.
Retificando invenies occultum lapidem. Visite o interior da terra. Retificando ou purificando, você encontrará a pedra escondida. Esta pedra escondida, encontrada no interior da terra, é a própria matéria-prima da alma. É aquele estado de pureza original e passiva onde o espírito pode finalmente imprimir a sua marca. Agora, o que é esse interior da terra? O que é essa descida em direção ao interior da Terra? Isso significa o esmagamento do ego, o derretimento das expectativas, opiniões, vaidades, títulos, deixando a pura capacidade de observar. Depois que a consciência se purifica e consegue tocar esse estado de matéria-prima passiva, ela descobre que, como ela é imóvel, não dá para dar o próximo passo sozinha. A tela não pinta a si mesma. É necessário um motor para a transformação. Esse motor, na tradição hermética, é a natureza universal. O Burckhardt traz até um ditado alquímico que é: a arte é a imitação da natureza no seu modo de operação. A natureza aqui não é a árvore, não é o rio, não é a plantinha. Nós estamos falando de natureza com N maiúsculo, um poder cósmico, maternal e quase aterrorizante. Nas tradições orientais, essa força é chamada de Shakti, a energia feminina dinâmica, criativa em oposição à consciência que é parada. No sufismo, o misticismo islâmico, Ibn Arabi chama de o sopro misericordioso, a força expansiva que dá existência àquilo que era só possibilidade, atecelando as formas. Essa força primordial tem uma dualidade. De um lado, a grande mãe universal, que abraça e dá vida. Do outro lado, é mostrado como um dragão devorador, a força da desilusão, a dissolução fatal. O livro até invoca o mito de Jasão e Medeia para ilustrar isso. Medeia representa esse lado feiticeira da natureza, que prende a pessoa nos instintos pela paixão, oposto a Sofia, a sabedoria pura. O segredo não é matar Medeia, que são os nossos instintos, mas dominá-la e redirecioná-la. O alquimista transforma o veneno das paixões no remédio da transmutação, ao não se deixar ser seduzido por elas. O Burckhardt até cita o texto original que fala disso, e ele é bem duro, diz que é maldito aquele que, como Jasão, vencendo com a ajuda de Medeia, se deixa seduzir pela astúcia perigosa dela e se entrega de vez para a feiticeira. Só que tem um contraponto. Bem-aventurado é aquele que, apoiado pela sabedoria, sabe seduzir essa natureza feiticeira, só o suficiente para arrancar dela os segredos e depois voltar para casa fiel à sua verdadeira noiva, que é a sabedoria, Sofia. Ou seja, o problema não é usar a força da natureza, o problema é trocar a noiva no meio do caminho. A armadilha para os que buscam crescimento espiritual é como lidar com esse dragão. A resposta que normalmente se dá, principalmente no meio espiritual, ou pseudo-espiritual, se você quiser, é negar os instintos, declarar guerra à natureza, ficar puro à força. Mas a alquimia diz que isso seria autodestruição. O ser humano não tem poder para destruir a força da natureza universal. As emoções brutas não podem ser mortas. O objetivo é domar e redirecionar. Veneno como remédio. O que começa como instinto de sobrevivência ou desejo egoísta é refinado até virar energia elevada. É a regra de ouro da alquimia. Solve et coagula, ou coagula. Dissolver e coagular. O Burckhardt ele usa a imagem de Penélope, de A Odisseia. Ela tecia a mortalha de dia e desfazia à noite. A natureza coagula coisas novas e dissolve as velhas. E na nossa alma, esse termo é uma tensão entre essas duas forças antagônicas, o enxofre e o mercúrio. O enxofre alquímico é o princípio masculino, ativo, radiante, a energia do espírito, o poder da expansão, o fogo que impõe a forma sob o caos. E o mercúrio é o oposto, o princípio feminino e passivo, a substância da alma, a umidade, o poder de contração e dissolvente, a água universal que desfaz tudo que está rígido. O ouro interior só aparece quando o enxofre ilumina e dá um propósito para a água do mercúrio, e quando o mercúrio suaviza a secura do enxofre. Quando isso se quebra, como por exemplo uma união apenas da secura do enxofre, que fixa a forma e domina a psique, junto com a frieza do mercúrio que contrai e aprisiona, sem nenhum calor ou umidade para ajudar a fluir. O resultado é a paralisia, a rigidez. O indivíduo ele vira uma fortaleza trancada por dentro, a mente dele cristaliza em dogmas, a empatia dele seca. E isso é chamada de avareza da alma. A recusa de fluir, a recusa de participar da vida.
E o oposto também, o calor do enxofre com a umidade do mercúrio, sem nada para segurar a forma, gera a volatilização do tal. Dissipação, incapacidade de manter propósito, engolida pelo ambiente, vícios, compulsões. Uma paixão febril que queima rápido e só sobram cinzas. Uma energia que escorre por 1000 distrações e a alma morre de exaustão. A alquimia diz que um extremo alimenta o outro, a mente rígida afunda e colapsa em um poço de vícios, e a mente caótica cansa de sofrer por não ter limites, surta e busca salvação no fanatismo. É um pêndulo neurótico. A solução é o casamento alquímico. Forçar o enxofre e o mercúrio a brigarem até o fim das formas defeituosas e eles se estabilizam em um estado unificado. O caduceu de Hermes, por exemplo, representa isso: duas cobras, o enxofre e o mercúrio, domada e entrelaçada em um eixo central de ouro, a natureza usada para superar a natureza.